Nas sombras das ruas de Roma, onde o brilho do mármore e a lama dos cortiços se misturam, nasceu um homem cuja ambição redefiniria para sempre o destino da civilização ocidental. Caio Júlio César não surgiu de uma linhagem de ouro e opulência imediata, mas sim de uma família aristocrática, os Júli, que outrora brilhara intensamente e agora se via ofuscada por dívidas acumuladas e pela perda de influência política. Embora sua linhagem clamasse descendência direta da deusa Vênus, a realidade do jovem César era muito mais terrena. Criado no bairro humilde da Suburra, ele aprendeu cedo que a nobreza de sangue, sem o poder das espadas ou o peso do ouro, era apenas uma lembrança melancólica de um passado esquecido. Sua motivação inicial não era apenas a sobrevivência, mas uma busca obsessiva e quase febril pela glória que pudesse restaurar a honra de seu nome e elevar sua família ao topo da pirâmide romana. Essa sede de grandeza ficou eternizada em um episódio marcante durante sua juventude, quando servia na Espanha. Ao se deparar com uma estátua de Alexandre, o Grande, o jovem patrício não sentiu inspiração, mas sim uma profunda e amarga angústia. César rompeu em lágrimas diante de seus oficiais, lamentando o fato de que, na idade em que Alexandre já havia conquistado o mundo inteiro e se tornado uma lenda imortal, ele próprio ainda não havia realizado nada digno de nota. Esse momento de vulnerabilidade revelou o motor de sua alma, o medo da mediocridade. Para César, o tempo era um inimigo que precisava ser vencido através de feitos épicos. Determinado a transformar sua angústia em poder, ele retornou a Roma e utilizou sua extraordinária oratória e astúcia política para tecer uma teia de alianças sem precedentes. Ele compreendeu que a República era um jogo de forças brutas e, assim, formou o primeiro triunvirato, uma aliança secreta e perigosa com Pompeu, o general mais aclamado da época, e Crasso, o homem mais rico da cidade. Juntos, eles formaram um monstro de 3 cabeças que passou a controlar o destino de Roma, manipulando eleições e desafiando a autoridade do Senado. No entanto, o verdadeiro palco de César não seria o Fórum, mas as fronteiras selvagens da Gália. Durante quase uma década de campanhas militares brutais, ele demonstrou um gênio tático inigualável, submetendo tribos guerreiras e expandindo o território romano até limites impensáveis. Nas trincheiras lamacentas da Europa, ele não era apenas um comandante distante. César marchava a pé com seus soldados, comia o que eles comiam e enfrentava os mesmos perigos. Essa proximidade absoluta transformou suas legiões em uma extensão de sua própria vontade, garantindo-lhe uma lealdade que ultrapassava o dever para com o Estado. Enquanto a riqueza e a fama de César cresciam nas províncias, o medo se espalhava pelos corredores de mármore do Senado romano. Os aristocratas conservadores começaram a enxergar no conquistador da Gália uma ameaça existencial à República. Antes de continuarmos com esta jornada épica, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A morte de Crasso no Oriente dissolveu o equilíbrio do triunvirato e a amizade entre César e Pompeu transformou-se rapidamente em uma rivalidade gélida e mortal. Pompeu, outrora o grande protetor, deixou-se seduzir pelo Senado, tornando-se a face da resistência contra seu antigo aliado. A tensão atingiu o ponto de ruptura quando o Senado emitiu um ultimato definitivo. César deveria abandonar seu exército, renunciar ao seu comando e retornar a Roma como um cidadão comum, desarmado e vulnerável a julgamentos que certamente buscariam sua destruição. Era uma armadilha clara. No inverno frio de 49 a.C., César encontrou-se diante das águas rasas do rio Rubicão, a fronteira sagrada que nenhum general poderia cruzar armado sem se tornar um inimigo público. O silêncio da noite era pesado, carregado com as consequências de uma decisão que poderia mergulhar o mundo em sangue.
Após um longo momento de hesitação, a chama da ambição falou mais alto que a lei. Com um olhar fixo no futuro, ele proferiu as palavras que selariam seu destino. Alea iacta est. A sorte está lançada. Ao cruzar o rio com suas legiões, César não apenas iniciou uma invasão contra sua própria pátria, mas desafiou toda a estrutura de poder vigente. Ele sabia que não havia mais volta. O homem, que ele um dia chamou de amigo, agora era seu maior obstáculo em uma guerra civil inevitável, que decidiria quem seria o verdadeiro mestre de Roma. O atravessar do Rubicão não foi apenas um movimento militar, mas o início de uma perseguição implacável que rasgaria o mundo mediterrâneo ao meio, transformando o mar em um campo de batalha pessoal entre dois gigantes. Pompeu, aclamado como o Magno e o salvador da pátria, viu-se forçado a uma retirada estratégica, abandonando a capital para reorganizar suas forças nas províncias do leste, na Grécia. César, movido por uma energia que beirava o sobrenatural e uma rapidez que desorientava seus inimigos, não lhe deu descanso. Ele cruzou mares tempestuosos e marchou por terrenos hostis, decidido a terminar o que a sorte iniciara. O confronto decisivo ocorreu nas planícies de Farsala. Ali, a experiência bruta e a lealdade inabalável das legiões veteranas de César enfrentaram a superioridade numérica e a infraestrutura aristocrática de Pompeu. Em uma demonstração de gênio tático, César ordenou que seus soldados mirassem nos rostos dos jovens cavaleiros da elite romana, sabendo que a vaidade deles seria sua fraqueza. A vitória foi absoluta, mas o custo humano pesava sobre os ombros do conquistador ao caminhar entre os cadáveres de seus compatriotas. Pompeu, humilhado e sem exército, buscou refúgio no Egito, esperando que suas antigas alianças com a dinastia ptolomaica o protegessem. No entanto, ao desembarcar em Alexandria, César não encontrou o rival que esperava enfrentar em um último debate de honra e clemência. Em vez disso, foi recebido por emissários do jovem rei Ptolomeu XIII, que lhe apresentaram um presente macabro, a cabeça decepada de Pompeu. César, apesar de sua natureza implacável, desviou o olhar e chorou amargamente ao ver o fim indigno de seu antigo genro e amigo. Roma não celebrava a morte de seus grandes filhos pelas mãos de estrangeiros. No entanto, o destino o aguardava nos corredores suntuosos do palácio egípcio. Foi ali que ele conheceu Cleópatra, a rainha exilada que, em um ato de audácia lendária, infiltrou-se em seus aposentos escondida dentro de um tapete. O encontro político rapidamente se transformou em uma paixão avassaladora que desafiava todos os costumes conservadores. Cleópatra não era apenas uma amante. Ela era uma mente brilhante e estratégica que alimentava suas ambições de um domínio universal, unindo o poder de Roma à riqueza milenar do Egito. Ao retornar triunfalmente a Roma, o homem que partira como um general rebelde era agora visto como uma divindade viva. A cidade parou para testemunhar seus 4 triunfos consecutivos, desfiles de uma opulência jamais vista que celebravam vitórias na Gália, Egito, Ponto e África. César, consolidando seu domínio total, iniciou uma série de reformas populares profundas que visavam curar as feridas de uma sociedade desigual. Ele perdoou dívidas que sufocavam a classe média, distribuiu terras férteis aos seus veteranos leais e implementou o calendário juliano, reorganizando o próprio tempo. Para as massas, ele era o Salvador. Para a elite senatorial, ele era um monstro que devorava as tradições da República. Cada gesto de generosidade era interpretado como um passo calculado em direção à coroa. A nomeação de César como ditador perpétuo foi o golpe final que sinalizou o fim definitivo da República Romana. O título removia qualquer ilusão de alternância de poder, e o ódio começou a fermentar nas sombras dos pórticos de mármore. Cássio,
um homem de intelecto afiado e ressentimento profundo, começou a articular uma conspiração entre aqueles que se autodenominavam libertadores. Mas para que o povo aceitasse o assassinato de seu ídolo, eles precisavam de um rosto que simbolizasse a virtude republicana. Brutus. Marco Júnior Brutus, o protegido que César amava como um filho, tornou-se o centro de um conflito moral devastador. Ele passava noites em claro, atormentado pela dúvida entre a amizade pessoal e o dever ancestral para com a liberdade de Roma. Cássio manipulava cada insegurança, sussurrando que a honra de sua linhagem exigia o sacrifício supremo. Enquanto César planejava novas conquistas, ignorando os sussurros de traição, um vidente cruzou seu caminho na multidão, proferindo um aviso sinistro que gelou o ar ao seu redor. As sombras no Senado estavam prontas para agir, e o destino de César pendia por um fio. O sol dos idos de março nasceu sob uma névoa sinistra e carregada de presságios. Calpurnia, a esposa de César, despertara com o coração disparado após pesadelos vívidos, onde via o corpo de seu marido ensanguentado e desfalecido sobre os mármores da casa. Com uma angústia profunda, ela implorou para que ele não fosse ao Senado naquele dia fatídico. César, no entanto, forjado na crença de que o medo era uma corrente para espíritos fracos, ignorou os avisos. Ele via os maus presságios apenas como desafios à sua própria divindade pessoal. A arrogância, seu escudo nas batalhas da Gália, tornara-se agora sua venda fatal. Décio Brutus, um conspirador de confiança, convenceu-o a ignorar os temores femininos, alegando que o Senado o aguardava para honrá-lo. Assim, o ditador partiu para o seu destino, desprezando as sombras que já o cercavam por todos os lados. Na caminhada solene até o teatro de Pompeu, o vidente que o alertara anteriormente cruzou seu caminho na multidão. César, com um sorriso de desdém, comentou que os idos haviam chegado, ao que o homem respondeu prontamente que eles ainda não haviam passado. Ao entrar no Senado, o ar estava pesado, com o suor nervoso de homens que escondiam adagas sob as togas. Os senadores levantaram-se em uma reverência fingida que mascarava a intenção assassina. O ataque começou quando Tílio Cimbro puxou a toga de César, o sinal combinado para o massacre brutal. O primeiro golpe de casca atingiu seu pescoço, iniciando uma fúria coletiva desesperada. O homem que conquistara o mundo viu-se agora encurralado por aqueles que juraram protegê-lo, sob o olhar silencioso das estátuas que decoravam o salão. César lutou com a ferocidade de um veterano, mas 23 facadas cruéis perfuraram sua carne, representando o ódio da elite eclipsada por seu brilho. O golpe final, porém, foi puramente moral. Ao ver Brutus, seu protegido e amigo íntimo, erguer o punhal, a resistência de César simplesmente desmoronou. "Até tu, Brutus!" sussurrou em profunda e amarga decepção. Ele cobriu o rosto com a toga purpúrea, recusando-se a deixar que os inimigos vissem sua agonia final, e tombou pesadamente aos pés da estátua de Pompeu. O silêncio que se seguiu em Roma foi absolutamente aterrorizante. Os conspiradores saíram às ruas gritando por liberdade, mas encontraram apenas o pânico de uma população em choque. O mestre de Roma estava morto, e com ele, a própria república se esvaía em sangue quente sobre o chão de pedra. No funeral público, a maré política virou drasticamente contra os libertadores. Marco Antônio, em um discurso magistral e manipulador, exibiu a toga ensanguentada e leu o testamento de César, que generosamente deixava seus jardins e dinheiro ao povo romano. A gratidão das massas transformou-se em uma fúria incontrolável contra os assassinos. A cidade ardeu em revolta, forçando os conspiradores a fugir para salvar suas vidas. Das sombras surgiu Otaviano, herdeiro de César, possuindo uma frieza estratégica implacável. A vingança foi sistemática e total. Brutus e Cássio, perseguidos até os confins da Grécia,
encontraram o fim pelas próprias mãos após a derrota em Filipos. Eles tentaram salvar a antiga república, mas seu ato de traição apenas acelerou o nascimento de uma nova ordem imperial. Das cinzas do sacrifício de César, nasceu o Império Romano, sob o comando firme de Augusto. Júlio César foi divinizado, tornando-se o Divus Iulius nos altares de Roma. Sua jornada física terminou sob o aço, mas seu nome tornou-se eterno, um título usado por imperadores por milênios. A traição destruiu o homem, mas cristalizou o mito que moldaria a civilização ocidental para sempre. César deixou de ser apenas um general para tornar-se o símbolo máximo da ambição e do gênio. Refletimos hoje sobre como sua queda mudou o curso do mundo. O sangue derramado no chão do Senado não restaurou a liberdade republicana, mas selou o destino de Roma como a soberana absoluta da história, imortalizando o homem que ousou ser maior que o seu próprio tempo.